Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de contratos e nesse vídeo nós vamos falar sobre um outro tipo de contrato, que é o contrato de troca ou permuta, tá bom? Então a gente terminou o estudo da compra e venda e, seguindo a ordem trazida pelo Código Civil, agora a gente vai falar sobre a troca ou permuta. Esse contrato, eu até poderia dizer para vocês que não é dos contratos mais utilizados na prática, né? Realmente ele é um contrato que não aparece com tanta frequência, pelo menos não como uma compra e venda. Porém, curiosamente, logo que eu comecei a advogar, um dos primeiros casos que eu peguei foi justamente um caso envolvendo um contrato de troca, né? Então é um contrato que eu já vi na prática, ainda existe, né? Alguns contratos de troca por aí. Então a gente vai conhecer o que o Código Civil dispõe sobre esse contrato, sendo que o Código reservou um único artigo para tratar sobre ele. Então vamos lá, começando o nosso compartilhamento. O Código Civil reservou apenas o artigo 533 para falar sobre o contrato de troca ou permuta. Então, a previsão legal é o artigo 533, que fala: aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Então, o caput, ele mostra para a gente que, basicamente, a troca ou permuta tem um regime jurídico quase igual ao da compra e venda, né? Diversas regras, quase todas as regras, quase todo o regime jurídico que nós estudamos da compra e venda, eu posso aplicar a troca ou permuta. De fato, embora sejam espécies contratuais diferentes, é inegável que a troca ela tem uma semelhança muito grande com a compra e venda. Daí porque o código basicamente reproduziu o regime jurídico, fazendo duas modificações. A primeira delas é, inciso 1, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca, ok? E inciso 2, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Esse inciso 2, ele é uma regra parecida com aquela que nós estudamos da compra e venda, tá? Porém, aqui nós vamos verificar que existe uma regra específica para o contrato de troca, tá bom? Agora, tirando essas duas pequenas modificações, basicamente é o mesmo regime jurídico. Então vamos lá. O contrato de troca é aquele pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra, que não seja dinheiro. Ocorrem duas vendas ao mesmo tempo, sendo que as coisas trocadas servem como uma compensação recíproca. Daí porque o código manda aplicar de forma residual as regras da compra e venda. Então, na troca ou permuta, eu vou ter simplesmente uma coisa, um bem, sendo dado por outro. Dinheiro está fora. Dinheiro está fora. Então, aqui eu vou trocar um bem por outro. De maneira muito simples, pessoal. Hoje, né, nós estamos aí em clima de Copa do Mundo, então você tem as figurinhas, por exemplo, né, do álbum. Então, só para você entender, se eu estou colecionando figurinhas da Copa e eu quero uma determinada figurinha, uma figurinha X, que eu não tenho, e um amigo meu tem essa figurinha, eu posso fazer uma troca, né? Eu dou para ele uma figurinha minha, que ele não tem, e ele me dá a figurinha que eu preciso. Troca, muito simples. Se nós pensarmos em proporções maiores, nós podemos pensar na troca de um imóvel por outro, por exemplo. Aliás, no contrato de troca que eu peguei, em um dos primeiros casos, quando eu comecei na advocacia, era exatamente um contrato de troca entre dois imóveis. Me recordo bem que uma senhora havia trocado
um apartamento por uma casa. Então, esse é o contrato de troca. Quando a gente olha para esse contrato de forma mais próxima, nós verificamos que, na verdade, são duas vendas que estão acontecendo ao mesmo tempo, de modo que haverá uma espécie de compensação recíproca. Então, no contrato de troca, nós não estamos aí nos preocupando com dinheiro, e sim estamos nos preocupando com a troca de bens. Pode ser um carro por outro, pode ser um imóvel por outro, só não vai entrar dinheiro, ok? Nesse contrato, as partes são chamadas de permutantes ou tradentes, ok? Então, os permutantes ou tradentes são as partes desse contrato. Em termos de classificação, a doutrina nos mostra que esse contrato é bilateral ou sinalagmático, porque traz direitos e deveres proporcionais para as partes. Isso fica muito nítido quando a gente pensa nesses exemplos, né? Temos aí um contrato oneroso, claro, então ambas as partes sofrem um sacrifício patrimonial. Se eu for pensar numa troca de dois imóveis, o imóvel sai do patrimônio de uma das partes e vai para o patrimônio da outra e vice-versa. Então, é um contrato oneroso. Regra geral, é um contrato comutativo. Não há risco, as partes conhecem com exatidão as prestações a que se obrigam. Também é um contrato consensual, aliás, como é a regra geral no âmbito dos contratos brasileiros, porque o contrato de troca se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes. Agora, quanto à forma, aqui, pessoal, valem as mesmas explicações da compra e venda. Então, eu não vou aqui ficar repetindo para a gente não perder tempo, mas basicamente, se você estudou direitinho, se você prestou atenção na nossa aula sobre formalidades da compra e venda, basta você reproduzir aqui. Então, basicamente, você tem que analisar o objeto do contrato. Esse contrato, ele pode ser formal, ou seja, escrito, informal, ou seja, verbal, solene, necessidade de escritura pública, ou não solene, quando não há necessidade de escritura pública. Tudo depende, né, do objeto. Então, mesmas explicações da compra e venda. Note que, em termos de objeto, o objeto desse contrato deve ser dois bens, como eu já falei exaustivamente. Por exemplo, dois imóveis, tá? Então, não envolve dinheiro. Ninguém aqui vai usar dinheiro. Ah, eu quero esse apartamento, só que esse apartamento aí eu vou pagar em dinheiro. Bom, se você colocar dinheiro no meio, então você sai do contrato de troca e entra num contrato de compra e venda. Mesmo raciocínio com prestação de serviços. Não há prestação de serviços aqui, tá? É um bem por outro, um carro por outro, um apartamento por outro, uma figurinha por outra e assim sucessivamente. Podem ser trocados todos os bens que puderem ser vendidos. Simples. Então, como é que eu sei se um determinado bem pode ser trocado? É simples, basta você se perguntar: este bem pode ser vendido? Se a resposta for positiva, então esse bem pode ser trocado, pode ser objeto de um contrato de permuta. Ou seja, o bem tem que ser alienável. O bem tem que ser alienável. Se o bem é alienável, se o bem pode ser vendido, ele pode ser objeto de troca, mesmo que esses bens sejam de espécies e valores diferentes. Então, às vezes, eu posso ter uma troca, mas os bens trocados não vão ser necessariamente de mesma espécie, de mesmo valor, mas, a princípio, isso por si só não é suficiente para descaracterizar a permuta. Tá bom? Sobre despesas com a tradição da coisa, né, ou seja, com a entrega da coisa, essa é a primeira modificação que o 533, inciso 1, nos traz. Como nós pudemos observar, o regime jurídico do contrato de troca é basicamente o mesmo da compra e venda, salvo duas modificações. A primeira é essa. Sobre as despesas com a entrega da coisa,
O código prevê a divisão igualitária, ok? Então, as partes vão pagar metade, metade. Beleza? Contudo, o contrato pode prever de forma diversa, desde que, claro, não haja nenhuma desproporção no negócio. Percebeu? É o que o 533, inciso 1, nos traz, que nós acabamos de ver. Então, sobre despesas com a tradição da coisa, o código resolve dividindo igualitariamente essas despesas. Cada parte fica com a metade, a não ser que o contrato preveja de forma diversa. Tá bom? Promessa de permuta. É possível promessa de permuta? Vocês se recordam que nós estudamos promessa de compra e venda. Muito famoso, né? Falamos bastante sobre esse instituto. Aí eu pergunto, existe promessa de permuta? A resposta é positiva. A resposta é positiva. E, claro, não poderia deixar de ser, porque eu acabei de falar que o contrato de troca, apesar de diverso, tem grande semelhança com a compra e venda. Então, realmente não faria sentido proibir uma promessa de permuta. Nesse mesmo sentido, foi editado o enunciado 435 da 5ª Jornada de Direito Civil, que fala: o contrato de promessa de permuta de bens imóveis é título passível de registro na matrícula imobiliária. Então, esse enunciado, além de prever a possibilidade de registro da promessa de permuta, né, na matrícula imobiliária, confirma que essa promessa de permuta é possível, tá bom? Não há problema nenhum. Posso fazer ali um contrato de promessa de permuta, me comprometendo a realizar uma troca. Para a gente fechar, a segunda modificação que o código traz, que é o 533, inciso 2, diz respeito à troca entre ascendentes e descendentes. Aqui nós temos regra específica do contrato de permuta. Então aqui eu não vou aplicar aquela regra da compra e venda que nós estudamos. Aqui tem regra própria, tá? Esse dispositivo, então, 533, inciso 2, traz regra específica para os contratos de troca, prevendo que é anulável, portanto passível de uma nulidade relativa, a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, a não ser que haja o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, do cônjuge do permutante. Então aqui é uma regra parecida, tá? É uma regra parecida, mas específica da permuta. Então aqui o código está dizendo o seguinte, ó, quando houver uma troca entre ascendente e descendente e os bens que forem trocados, eles tiverem valores desiguais, tem que ter o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge. Novamente, o que a lei quer? Proteger os herdeiros necessários. Proteger os herdeiros necessários. Então, aqui a lei está presumindo uma onerosidade excessiva, tá? Ou seja, se a troca tiver por objeto bens de valores desiguais, a lei presume que existe uma onerosidade excessiva que pode prejudicar os outros herdeiros do permutante, demais herdeiros do tradente, que deu a maior parte. Então você estaria prejudicando também a legítima dos herdeiros necessários. O raciocínio do código é o mesmo da compra e venda, tá? Então aqui você tem uma presunção de onerosidade excessiva. Claro que, interpretando o dispositivo, nós podemos concluir que se as coisas, ou seja, se os bens objeto da troca tiverem valores iguais, não há necessidade de aplicar a regra, não há necessidade de consentimento dos outros descendentes e do cônjuge, tá? Porque aí, se as coisas têm valores iguais, então ninguém está saindo prejudicado nessa história. Tá? Se eu troco um apartamento de 500 mil por outro apartamento de 500 mil,
não há prejuízo para os herdeiros necessários, não há prejuízo para a legítima, então não há necessidade de consentimento. O mesmo raciocínio eu aplico quando a coisa mais valiosa pertencer ao descendente. Mesmo raciocínio. Lembre-se, o código protege a legítima dos herdeiros necessários, tanto na compra e venda como na troca. Tudo bem? Se essa legítima ela está protegida, então é indiferente para o código que vai ser feito. Não há necessidade de consentimento. Nesse caso, a legítima estará protegida se as coisas forem de valor igual ou se a coisa mais valiosa pertencer ao descendente. Aí não tem perigo da legítima, tá? Agora, cuidado, porque o professor Flávio Tartucci, na obra dele, diz o seguinte, nós estamos diante de regra específica do contrato de troca, o que é verdade. O 533, inciso 2, é específico para troca. Então, como a regra é específica, eu não vou aplicar o artigo 496, parágrafo único do Código, dispositivo que nós estudamos lá na compra e venda. Então, nesse caso, o Tartucci fala que no contrato de troca sempre será necessário o consentimento do cônjuge, qualquer que seja o regime de bens do permutante. Porque lá na compra e venda, esse dispositivo, você vai lembrar, diz que não precisa do consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação. Lembra que nós falamos? Falamos isso aqui no curso. Então, lá na compra e venda, você tem uma exceção. O código fala, dispensa o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação. Tá? Porque aí são massas patrimoniais diferentes, etc, etc. Só que aí, o que acontece? Como o contrato de troca ou permuta, neste ponto, tem regramento diferente, tem regramento específico, o Tartucci fala, eu não devo aplicar o 496, parágrafo único, para troca. De modo que, no contrato de troca, eu sempre preciso do consentimento do cônjuge. Não importa regime de bens. Claro, a não ser, como eu falei, que as coisas tenham valores iguais ou a mais valiosa pertença ao descendente. Claro, aí não tem perigo da legítima. Mas, caso os valores sejam desiguais, sempre tem que ter consentimento do cônjuge, não importa regime de bens. Agora, isso é a posição do Tartucci. Existe corrente em sentido contrário. Há doutrinadores que entendem que o artigo 496, parágrafo único, por analogia, também deve ser aplicado à troca. Aí é uma questão polêmica, né, divergente, mas é importante você saber de ambos os posicionamentos. Tartucci também entende que essa norma não se aplica para a união estável. Ok? Por quê? Porque é norma especial e restritiva. Então, se eu tiver um permutante vivendo em união estável, o companheiro não precisa autorizar a troca. Ok? Então, eu não aplico essa regra que nós estamos estudando, do 533, inciso 2, caso um dos permutantes ele viva em união estável. Ok? Posicionamento aí também do Tartucci, entendendo que estamos diante de regra especial e restritiva, tá? Posicionamento dele. Por fim, Tartucci ainda fala que, em termos de prazo para eu anular a troca, então, prazo para anular a troca, quando a troca foi feita sem o consentimento, quando deveria ter sido, né? Lembra que o código fala, é anulável a troca. Então, eu tenho que entrar com uma ação para anular essa troca se não houve o consentimento quando deveria ter tido. Só que como o dispositivo legal não fala de prazo, vem o Tartucci e fala, eu entendo que aqui o prazo é de 2 anos, natureza decadencial, prazo decadencial de 2 anos, contados esses 2 anos da celebração do negócio.
aplicando o artigo 179 da parte geral do Código, ok? Aqui nós temos jurisprudência confirmando esse posicionamento. Então, há julgados na jurisprudência confirmando que o prazo para anular a troca, nesses casos, é de 2 anos. Tá bom? Pessoal, esse foi o contrato de troca ou permuta. Acabamos. Um videozinho só para ele, matamos esse contrato. No próximo vídeo, a gente já passa para outra espécie contratual. Tá bom? Vamos parando aqui o nosso compartilhamento e muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho e bons estudos.